E nesse momento, o cerimonial da Prefeitura de Campina Grande agradece a presença de todos. Nós queremos chamar esse palco, como já é de tradição, para dar prosseguimento aos trabalhos dessa noite e pelos próximos dias, o mestre sem cerimônias, Pedro Camargo. Boa noite. De repente agora vamos descontrair, não sei, tá, enfim. Cantamos hino nacional em pé e com a mão aqui, aquela coisa toda. Estou emocionadíssimo. Como vocês sabem, o encontro é uma realização extraordinariamente luminosa, inexplicável. Se algum de vocês já tentou explicar o que é esse evento para alguém, quebrou a cara. Foi a verdade ou não foi? Porque não dá para explicar. Isso, o que é o espírito desse festival não está nas palavras, não está nem nas fotos. As fotos são bonitas, mas falta a elas um movimento, uma espécie de frisson, uma coisa, né? E uma brincadeira seríssima, ou uma seriedade suave, gentil, uma brincadeira, uma seriedade que dispensam qualificativos, porque realmente estão além das palavras. Não vamos ficar falando muito que a coisa começa a ficar complicada, né? E para a gente ficar sem cerimonialmente falando, é melhor a gente resumir. Esse evento, hoje, ele ocupa um lugar ímpar. Para ele foi criada uma ONG, como várias pessoas aqui já devem ficar sabendo. Essa ONG entrou em ação no ano passado. Ela se chama Nova Consciência, Organização Não Governamental Nova Consciência. Ela é uma dessas coisas que surgem porque tem que surgir. Estão acima de conceitos e principalmente de preconceitos, estão acima de siglas, estão acima de dogmas até. São parte daquilo que tem que ser e contra o que não se deve lutar. Não é verdade? O que vier depois, mas não se deve. Essa ONG, ela conta com o apoio da Prefeitura de Campina Grande, conta com o apoio do Governo do Estado, da PBTUR, e com o apoio de várias empresas que abrem generosamente seus espaços, seu coração e sua capacidade de atuar na comunidade para amparar eventos de todas as ordens, principalmente de uma ordem que não pertence a ordem nenhuma, como é o caso do evento da Nova Consciência. E a gente discutindo aqui na coxia, chegamos à seguinte conclusão: a cada ano a gente nomeia essas instituições numa ordem determinada. Agora a ordem de... Numa hora lembramos dessa, na outra hora puxa, essa é tão simpática. Então, de agora em diante, a gente vai tentar fazer isso por ordem alfabética, porque todas elas são importantes. Não tem nenhuma mais importante que a outra. Todas são muito importantes, muito mesmo. E todas estão trabalhando na certeza de estarem a serviço de um novo tempo. Isso é que é fundamental, isso é que é importante. Deus é fluido, o universo é fluido. Claro que Deus tem que ser fluido, né? Eu pelo menos penso assim, não sei se estou enganado. Ele não seria se não fosse Deus, não é verdade? E o universo e eles são tudo a mesma coisa, depende de como a gente vai setorializando a nossa visão. Então essas organizações participam do evento, tanto quanto nosso grande irmão Neemias Mariem, que hoje não pode estar presente pela primeira vez em 15 anos. Elas participam tanto quanto nosso grande amigo Dom Luiz Gonzaga participou e que certamente está presente hoje. Assim como Neemias em espírito também está presente. Então vamos tentar falar em ordem alfabética. Primeiramente, a Associação Atlética Banco do Brasil. Segundamente, o SEDUC, que pertence à Universidade da Paraíba. Terceiro, o Colégio Alfredo Dantas. O Colégio Motiva.
o Convention Bureau da Paraíba, e esse Paraíba é com H e com Y, a Sociedade Teosófica, a União Planetária e a Universidade Cidade da Paz, mais conhecida como Unipaz. E antes de irmos aos nossos palestrantes desta noite, eu gostaria de chamar aqui ao palco uma pessoa que vai nos descontrair um pouquinho e nos comunicar um pouco da sua arte. Uma pessoa que ainda não se apresentou aqui, mas que a gente tem muito carinho por ela. É a Sandra Belê. Se é que ela vai aparecer mesmo. Não é ele, a Sandra Belê. Você assegura que não é, né? Muito bom. Eu vim de bem longe, eu vim, nem sei mais de onde é que eu vim. Sou filho de rei, muito lutei pra ser o que eu sou. Eu sou negro de cor, mas tudo é só o amor em mim. Tudo é só o amor para mim. Xangô, Agodô, hoje é tempo de amor, hoje é tempo de dor em mim. Xangô, Agodô.
7 dias para a gente amar. Mas amar é sofrer, mas amar é morrer de dor. Xangô, meu Senhor, saravá, me faça sofrer, me faça morrer, me faça morrer de amar. Xangô, meu Senhor, saravá, Xangô, Agodô. Vocês viram que a Sandra é mais bonitinha que o menino do violão. Mas ele é ótimo, não é não? E a Sandra é fantástica. Gostamos muito deles. A Sandra vai se apresentar mais tarde, depois das palestras. E também vai acontecer uma apresentação de um grupo chamado Canto Andino, né? Esta augusta mesa, muito bem informada, agora, se preferir, pode dispersar. E nós vamos à nossa primeira... Nós agradecemos muito a todas essas pessoas que abrilhantaram o evento com a sua presença, esperando tê-los sempre conosco. E vamos passar direto à nossa primeira palestra da noite. Marcelo Barros é um homem que dispensa apresentações para nós, porque ele já participa do evento, já engrandece, já enriquece esse evento há uns bons anos. Marcelo, além de monge beneditino, é um grande escritor e, acima de tudo, é um grande trabalhador por essa causa que é a nova era. Na acepção maior do... Eu não sei se ele queria fazer uma interferência. Você quer dizer algo antes? E nós vamos contar, então, com Marcelo, que vai nos falar sobre cultura de paz e desenvolvimento sustentável, coisas que nos passam despercebidas, assim, a primeira, a segunda e às vezes até a terceira vista. Mas vamos ver. Marcelo deve ter alguma coisa que, acima de tudo, é uma advertência afetuosa. Marcelo Barros. Boa noite, gente. Quando a gente fala em cultura de paz, a primeira coisa que se constata, cultura, quer dizer, algo que se cultiva. Normalmente havia uma ideia, de vez em quando se tem essa ideia ainda, ou de que a paz é uma coisa natural, existe, faz parte da vida. E, nesse sentido, não é cultura, é algo que existe, quase inata, ou, ao contrário, tem muita gente também que pensa que o ser humano é naturalmente violento. Tem gente que diz, olha, a gente já nasce agressivo, a criancinha, né? Desde que nasce, é agressiva. A agressão, a violência, faz parte da natureza humana. Se nós estamos aqui reunidos para o 15º Encontro da Nova Consciência, e a gente toma como tema cultura de paz e desenvolvimento sustentável, é porque a gente acredita que a paz se constrói, que a paz é algo que a gente tem que trabalhar, que este encontro, ele não apenas vai proclamar, vai discutir o tema da cultura da paz, mas ele vai praticar. Ele vai ser um laboratório
ou como se diz lá no Centro-Oeste, onde eu vivo atualmente, eu sou nordestino, mas vivo lá, um mutirão, não é? Um trabalho comunitário em que a gente saia daqui no final destes 5 dias com uma experiência de ter vivido isso e a gente então poder propor ao mundo. Como é que a gente pode construir uma cultura de paz? Então, a primeira coisa que eu quis salientar, acho que todo mundo entendeu, é isso. A paz é algo que a gente constrói. Constrói como um arquiteto constrói uma casa, como uma dona de casa muito competente sabe fazer uma comida gostosa. Se vocês me entregarem a cozinha, vai ser uma coisa complicada. Eu sou totalmente incompetente. Se vocês quiserem não comer direito, me pede para preparar alguma comida. Eu realmente não sou capaz. Mas as donas de casa, o pessoal que não é, faz com muita competência. Pois é, por quê? Porque aprendeu. Eu acredito que a paz é uma coisa assim, a gente aprende. E aprende a construir, aprende a trabalhar, aprende a... Eu, por exemplo, entrei com 18 anos numa comunidade de monges. Para conviver sem ser marido e mulher, sem ser nem família, nem irmãos de sangue, não é? Eu estou com 61 anos, quer dizer, de 18 anos até hoje, numa comunidade, você acaba aprendendo. Você aprende a construir, os casais aprendem a construir a relação, aprende-se a reconciliar, aprende a dialogar, a conviver com as diferenças. Então, o primeiro elemento fundamental é este, é cultivo. Cultura quer dizer cultivo, a gente tem que cultivar. A paz tem que ser cultivada, tem que ser construída. Agora a pergunta é como fazer isso. Então, o Mahatma Gandhi dizia: comece por você mesmo, por você mesma, a mudança que você propõe ao mundo. Então a primeira coisa é a gente começar por nós. Nada de propor ao outro e a gente não fazer. Como é que a gente começa a fazer? Eu, por exemplo, aprendi várias questões. Eu aprendi que eu era muito, não sei que palavra usar, vou dizer dogmático, quer dizer, eu afirmava as coisas, a gente diria assim, tranchant, isso é isso e acabou. Eu tive que aprender que a vida não é assim, que nem sempre a minha verdade é a verdade do outro, e que eu, no lugar de dizer essas afirmações, é isso, é assim, era mais correto eu dizer, eu penso que, eu acho que, eu estou convencido, né? Mas quando eu digo eu me engajo, eu me comprometo, mas eu dou a você o direito de dizer, olha, eu já vejo diferente. Enquanto se eu disser, é assim, né? Você não tem nem como responder. Agora vocês pensem quantas vezes hoje neste sábado, nesta sexta-feira, cada um de nós aqui nessa sala fez afirmações em e acabou, ou fez afirmações em eu penso, eu acho, eu tenho a impressão, ou eu estou convicto, né? Vocês entenderam a diferença? Quando a gente diz eu, você deixa ao outro a liberdade de reagir. Quando você diz acabou. Não tem muita... A não ser que o outro diga, você não tem razão, e aí já começa, né? Não o diálogo, mas a polêmica. Havia um escritor do século III, cristão, São Cipriano de Cartago, e ele gostava de dizer o seguinte: a unidade abole as divisões, mas respeita as diferenças. Eu gostaria de propor que vocês dissessem essa frase do São Cipriano comigo. Pode ser? Como meditação, não como criança que repete, né, uma palavra de escola primária, não, mas como uma coisa meditativa. A unidade abole as divisões.
mas respeita as diferenças. Quer dizer que a diferença não é divisão. Às vezes a gente confunde as duas. Qualquer diferença já parece divisão, não. A gente é diferente, mas não é dividido, não é contrário, né? Então, a paz se constrói, o cultivo da paz, a cultura da paz, é a capacidade de conviver com as diferenças. Conviver pacificamente, conviver civilizadamente, conviver fraternalmente. E aí, eu tinha dito a vocês, um primeiro elemento é começar por nós mesmos. Vamos aplicar para o nosso encontro? Eu acho que há uma tendência natural, né? Aqui vai ter encontros diversos grupos, né? O pessoal de culturas orientais, o pessoal de cultura afro, vai ter encontros, eles falaram aqui que tinha até um encontro de consciência cristã. Agora, imaginemos, eu sou monge beneditino, imaginemos que aqui tivesse 20 e que fosse ter um encontro amanhã de tarde de monges beneditinos. A minha pergunta é a seguinte, gente, para ter um encontro de monge beneditino, não preciso de vir a Campina Grande. Eu posso fazer esse encontro onde eu estiver lá, não é? Quer dizer, aqui a gente vem para encontrar o outro. A gente vem aqui para conviver os diferentes. Não para eu afirmar a minha identidade, mas para eu descobrir a tua melhor. Ou não? Então, isso é uma coisa fundamental. Isso é um elemento que vai enriquecer a todo mundo, porque todo mundo que vem está aberto a aprender com o outro, a conhecer melhor o outro. Como eu aprendi, eu estou aqui já faz, eu acho que uns 8 encontros com esse, né? Eu penso. Então, nesses encontros, quanto eu aprendi com o senhor, não é? Com a mãe Sandra, com cada um aqui, a gente encontra, convive, né? Com o mestre Hermógenes, né? Um grande mestre espiritual, um santo de Deus nesse mundo, né? E que tem tanto a ensinar a gente, tem tanto a repartir conosco, a partilhar. Então, e aí a gente vai se enriquecendo. A gente aprende com o outro e a gente partilha aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente vive. Mas é muito importante esse encontro dessa maneira, que o interesse da gente não é a gente se impor, não é a gente se apresentar, e sim a gente receber, acolher, encontrar, conhecer, e aí a gente constrói a paz. Como laboratório, como experiência. É muito interessante essa questão da cultura da paz, porque ela é um trabalho cotidiano, é um trabalho difícil. Por exemplo, a gente confunde conflito com violência. Conflito é uma coisa normal. O que é um conflito? É uma diferença, não é? Uma coisa que é diferente do outro. Agora, os conflitos ocorrem quando há conflito de interpretação, conflito de informações. Olha, a reunião amanhã vai ser na sala tal. Aí o outro diz, mas eu escutei que é na sala tal. É um conflito. Conflito de opiniões, conflito de interpretações, conflito de informações. Agora, a gente pode administrar esse conflito de uma forma violenta e pode administrar esse conflito de uma forma pacífica, a partir da cultura da paz, de uma forma não violenta. Então, hoje em dia, existem técnicas, existem estudos, existem uma ciência de administração não violenta dos conflitos. Os conflitos ocorrem. Os conflitos são quase inevitáveis. Agora, o que não é inevitável é a violência. Ela é evitável. Ela a gente tem que superar. Ela a gente tem que ser capaz de dizer não. E
administrar os conflitos em casa, na escola, no trabalho, na rua, na igreja, na religião, onde quer que seja, vai haver, de vez em quando, vamos chamar de tensão, se não quiser chamar de conflito, né? Marido e mulher, irmão e irmã, todo mundo tem. Aí, como é que a gente faz? A gente administra o conflito como? De forma não violenta. Primeiro, a questão do diálogo. O que é o diálogo? A palavra logos, em grego, é o sentido do outro. Dia é o diferente. Então, eu dialogo quando eu procuro entender o sentido do outro, quando eu procuro entrar no discurso do outro. Na psicologia transacional, ou relacional, né, tem uma proposta que muitas vezes é a seguinte: olha, você tá com dificuldade com seu pai, vamos fazer o seguinte, por esse momento agora você representa ele, você fala como sendo ele, né? Então, quando eu entro no discurso do outro, no pensar do outro, no sentir do outro, então, eu, no final, posso continuar pensando do jeito que eu estou, mas algum passo na direção da cultura da paz eu dei. Eu aprendi muito, trabalhei 8 anos da minha vida com Dom Helder Câmara, quando ele era arcebispo do Recife. E o Dom Helder, ele gostava de dizer o seguinte, ele dizia e eu via que ele praticava. Eu posso contar histórias e histórias de como ele vivia isso, via mesmo. Ele dizia assim: se você concordar comigo, eu te agradeço porque você me confirma no que eu penso, no que eu quero. Agora, se você discordar de mim, você colabora mais ainda comigo. E a gente ficava assim, gente, eu pessoalmente tenho dificuldade, né? Eu naquela época, hoje eu já estou mais velho, mas naquela época de jovem, a pessoa discorda, você já, né? Se sente, ele disse, você colabora mais ainda comigo. Por quê? Porque você me ajuda a aprofundar o assunto. E ainda que depois que eu aprofundar, eu continue pensando do mesmo jeito, diferente de você, você já me ajudou e eu te agradeço. Então, ele lidava com muito cuidado e com muito carinho com essas questões das dissidências, da pessoa que pensava diferente, que tinha uma opinião contrária dele, não só diferente, mas contrária. Na missa de 7º dia dele, eu encontrei um padre velho, conservador, vocês não podem nem imaginar. E que, quando Dom Helder, ele contou isso, que quando Dom Helder foi nomeado arcebispo do Recife, ele achava que a primeira coisa que o Dom Helder ia fazer era tirá-lo daquela paróquia, uma paróquia central, muito importante. E ele disse, ele vai trabalhar com a equipe dele, não vai querer que eu fique aqui. E ele disse, ele ficou 21 anos como arcebispo do Recife, e nunca, jamais interferiu no meu trabalho, me respeitou plenamente, morreu e eu continuo na minha paróquia fazendo tudo que eu fazia antes. Quer dizer, isso é trabalhar por uma cultura de paz. É ou não é? Quer dizer, então, isso é uma coisa que a gente pode viver nas famílias, no trabalho da gente, em todo canto que a gente estiver. A cultura da paz é essa capacidade da gente lidar com o diferente, e a gente aprender a dialogar, que é uma coisa que é fácil eu falar aqui para vocês, mas é difícil na vida real. Mas é um compromisso comigo próprio. E se eu tenho fé em Deus, um compromisso com Deus, em qualquer religião, em qualquer que seja o caminho espiritual. E aí eu queria tratar, eu não quero ficar aqui conversando comprido, não, mas eu queria tratar essa última parte, que é a questão das religiões. É normal e natural que a religião se baseia numa convicção. Quem não tem convicção de nada, fica difícil você dizer, eu sou de tal credo. É normal, natural. Hoje, cada vez mais, o mundo é de dúvida e todos nós temos dúvida, não temos? Quem é que não tem? E ter dúvida não quer dizer que não tem fé, que não tem crença, não. A crença convive bem com a dúvida, não há problema. Não convive é com a indiferença, que é diferente, com a frieza.
Mas com a dúvida não há problema, a gente tem. Agora, normalmente, tradicionalmente, todas as crenças se baseiam em certezas, é ou não é? E as certezas são certezas. Significa o quê? Que elas afirmam e pronto. Então, aquilo que eu falava do dizer eu acho, eu penso, a crença não faz assim. Então, facilmente, se não tomar cuidado, Deus é paz, mas a religião acaba sendo fonte de violência. E as histórias, a história das religiões, principalmente das religiões que se uniram ou que foram de sociedades dominadoras, é uma história de violência. E se a gente abre os jornais de hoje, primeira página, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Globo, primeira página. Eu não vi o daqui, mas eu vim de avião, os que eu vi, primeira página, 153 mortos no Iraque. Porque quarta-feira, anteontem, muçulmanos de uma tendência destruíram a cúpula, o telhado de uma mesquita de outro grupo muçulmano. Na Nigéria, mais de 100 mortos, cristãos matando muçulmanos. Hoje, agora. Ontem, hoje. Por que acontece isso? A religião não manda fazer isso, a espiritualidade não permite isso. Mas há uma cultura incluída, embutida das religiões, que, de certa maneira, na história, consentiu, aceitou, foi conivente com o quê? Com a intolerância, com o dogmatismo. Então, quer dizer que se eu planto uma semente, eu depois não vou poder reclamar que aquela semente virou árvore, porque eu plantei a semente. Então, eu tenho que cuidar de não plantar a semente, porque depois de plantada, depois de cultivada, a semente vira árvore, ou não? Aí eu digo, não, eu não plantei a árvore, você plantou a semente. Então, vamos tirar a semente. Qual é a semente, gente? É justamente essa ideia de que há uma verdade única, de que a gente é dono da verdade, e o outro que não tem essa verdade não tem direito nenhum. Então, a cultura da paz, ela necessita de abolir, de que se evite o dogmatismo. A gente pode ter profunda convicção, mas não ser dogmatista, não fazer da convicção da gente um dogma fechado, porque aí você cai na intolerância. E a questão do poder, do autoritarismo, né, de que eu me sinto dono da verdade. Então, esse caminho da humildade, do amor, da tolerância amorosa, afetuosa das religiões, é que constrói a cultura da paz. E a cultura da paz, ela é essa paz distribuída para o mundo todo, inclusive para o universo, não só para as pessoas. O desenvolvimento sustentável, um dos oradores de antes já falava, ele é uma palavra que às vezes toma um sentido meio capitalista. Eu, às vezes, ouço em alguns lugares o termo desenvolvimento sustentável, quase dando à palavra sustentável o sentido de suportável. Me lembra no tempo que nós vivíamos na ditadura militar brasileira, os irmãos e irmãs aqui que são mais adultos lembram disso, o pessoal que não é tão jovem assim, né? E que dizem, né? Eu não fiz essa experiência, mas eu conheço casos de gente que tinha médicos que assistiam tortura. Esses paramilitares ou comandos, né, secretos torturavam presos políticos e tinha um médico ali ao lado para
ver a pressão, né? Não deixar morrer. Disse, olha, até aqui você pode torturar, mais do que isso ele morre, então para. Então a gente está fazendo isso com a terra hoje em dia? Quer dizer, significa destrói, acaba com tudo, né? Agora com um médico ali da terra que diz, olha, até aqui, porque para lá ela vai destruir você próprio. Então, é o desenvolvimento sustentável, é isso? Não pode ser, né, gente? Quer dizer, a sustentabilidade é outra coisa. Não é um desenvolvimento suportável. Não é ir até onde pode ir, porque se for além, a vida se acaba na terra. Então eu cuido da terra, não por causa da terra, mas porque eu estou pensando em mim. Isso não é desenvolvimento sustentável e não é cultura de paz. O que é cultura de paz para um desenvolvimento sustentável? É uma relação com a natureza que seja amorosa, respeitosa, em que a gente não trate a terra como mercadoria, não trate a água como um bem para ser vendido, privatizado, entregue para todo mundo, né? Não trate a natureza como sendo simplesmente negócio, em que a gente viva a relação com o universo como uma relação, vamos ter coragem de dizer o nome, espiritual. Não espiritual no sentido do religioso, mas no sentido do antropológico. Quer dizer, uma relação de amor, uma relação que busca a essência, o espírito. Aí sim a gente tem uma cultura da paz. Dá início nesse momento a solenidade de abertura do 15º Encontro para a Nova Consciência. Faremos nesse momento a formação da mesa de honra. Convidamos o excelentíssimo senhor Silvestre Almeida, secretário adjunto da Casa Civil do Estado, representando neste ato o excelentíssimo senhor governador Cássio Rodrigues da Cunha Lima. Senhoras e senhores, o cerimonial, nesse momento, convida o excelentíssimo senhor Veneziano Vital do Rego, prefeito de Campina Grande. Para fazer parte da mesa de honra, convidamos a excelentíssima senhora Ana Cláudia Nóbrega Vital do Rego, primeira-dama do município de Campina Grande. Para a mesa de honra, convidamos o excelentíssimo senhor José Targino Maranhão, senador da República. Convidamos o vereador João Dantas, neste ato representando o vereador Romero Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Campina Grande. Convidamos o excelentíssimo reverendíssimo Dom Jaime Vieira da Rocha, bispo diocesano de Campina Grande. Convidamos o monge beneditino do Mosteiro da Anunciação do Estado de Goiás, Marcelo Barros.
Convidamos o escritor, editor da revista Planeta e um dos palestrantes, o senhor Luiz Pellegrini. Senhoras e senhores,